Sem sombra de dúvidas, o Vietnã está sendo um dos maiores beneficiários das tensões política e comercial entre Estados Unidos e China, iniciada em 2017 pelo governo Trump e ainda sem data para terminar com a administração Biden. O Vietnã já foi um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de $300 até o ano de 1986, mudou radicalmente esse cenário com reformas estruturais na sua economia, diminuindo drasticamente a pobreza em um curto espaço de tempo. Reformas essas que permitiram ao país saltar no ranking dos melhores países do mundo para se fazer negócios. De acordo com o site do Banco Mundial, o país hoje figura na posição 70 e, fazendo um comparativo direto com o Brasil, figuramos na posição de número 124. Essas reformas ajudaram o país a elevar a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que se tornava um país mais próspero. Essas reformas criaram um ambiente perfeito que está atraindo milhares de empresas estrangeiras, como a Nike, Adidas, Samsung e uma das empresas mais valiosas do mundo, a Apple, que já está começando a produzir os seus novos MacBooks no país vietnamita, e outra parte da produção de iPhones está migrando para a Índia. Enquanto o Vietnã se prepara para receber as maiores empresas do mundo, exatamente o oposto está acontecendo na China. O país governado por Xi Jinping cometeu vários erros no passado, que está sendo o resultado de um grande êxodo de empresas para fora do país. O Vietnã possui características únicas que poucos países no mundo possuem. Características essas as responsáveis por fazer as maiores empresas do mundo escolherem o Vietnã para realocar a sua imensa linha de produção industrial. Mas o que faz do Vietnã um local tão importante para as multinacionais? E que erros são esses que a China cometeu que está fazendo essas empresas saírem de lá? O Vietnã tem o potencial para ser a nova fábrica do mundo? No vídeo de hoje responderemos a todas essas perguntas. Fique ligado! Se olharmos para o Vietnã até 1986, seria difícil apostar no país como um dos candidatos a competir diretamente com a segunda maior economia do mundo, que é a China. O Vietnã tem um passado turbulento, no qual passou por diversos conflitos, sendo o mais conhecido deles a Guerra do Vietnã. O país nessa época era dividido entre o Vietnã do Norte, o qual era comunista e possuía forte influência da União Soviética, e o Vietnã do Sul, que era capitalista e estava sob a influência dos Estados Unidos. O conflito entre os dois lados fazia parte do contexto de bipolarização mundial, na época conhecido como Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam quem era a potência mundial e utilizavam países que estavam sob a sua influência para medir forças sem entrarem em um conflito direto. O Vietnã do Norte e do Sul tinham objetivos claros: a unificação do país. Embora o lado sul possuísse o apoio dos Estados Unidos, que chegaram a se envolver diretamente no conflito, enviando tropas para o terreno, o lado do norte, governado por Ho Chi Minh, possuíam diversas vantagens contra as forças do sul. Além de conhecer muito bem o terreno, eles possuíam guerrilheiros infiltrados que realizavam atos de sabotagem no Vietnã do Sul. Com isso, no ano de 1975, o Vietnã do Norte logrou êxito contra as forças do Sul, que já não tinham o apoio do exército americano, que deixou o país após intensa pressão popular por causa da extrema violência cometida no país. O Vietnã era considerado um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de $200 a $300. A economia do Vietnã era baseada no sistema socialista de economia centralizada, onde o Estado controlava todos os principais setores econômicos e determinava até metas de produção. No entanto, essas medidas não foram muito eficientes e levaram a problemas de produtividade e baixo desempenho. Foi então que, em 1986, o governo do Vietnã implementou uma série de reformas políticas e principalmente econômicas, sendo conhecidas como Doi Moi. Essas mudanças buscavam liberalizar a economia e promover a abertura ao investimento estrangeiro. Essas reformas foram inspiradas pelo modelo de reforma econômica adotado pela China e tiveram o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar as condições de vida da população. As reformas do Doi Moi foram vitais para a economia vietnamita e permitiram a descentralização da economia e a introdução de elementos de mercado.
O Vietnã começou a permitir a criação de pequenas empresas privadas e incentivou o investimento estrangeiro direto em setores chaves, como a indústria e o turismo. Essas mudanças marcaram uma virada significativa na economia vietnamita, levando a um crescimento econômico impressionante nas décadas seguintes. Para se ter uma ideia, o país tem mantido uma média de crescimento de 6,2% na última década, colocando-a entre as economias de mais rápido crescimento no Sudeste Asiático, apenas atrás da China. O PIB per capita, que antes era de apenas $300, saltou para quase $3.700, um salto imenso em comparação aos anos 80. Isso resultou na diminuição da pobreza, que antes em 2010 estava em 14% e caiu para 3,8% em 2020, tirando milhões de vietnamitas da pobreza, com 87% da população estando coberto pelo Sistema Nacional de Seguro à Saúde. O país, que antes exportava apenas commodities, passou a exportar também produtos de maior valor agregado, como eletrônicos, circuitos integrados e produtos têxteis, somando 335,93 bilhões de dólares em 2021, de acordo com o site Statista, não deixando dúvidas que o Vietnã se tornou um case de sucesso econômico. Em 2018, o Fundo Monetário Internacional reportou que a China exportou cerca de 500 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos exportou para a China apenas 120 bilhões, o que configura um déficit comercial recorde para os Estados Unidos. Esse foi o argumento utilizado pelo ex-presidente Donald Trump para iniciar uma guerra comercial com a China, que acusava de ser a responsável pela perda de empregos na América, e iniciou uma série de aumentos nas tarifas de produtos chineses em 25%, com a retaliação chinesa vindo no mesmo peso de 25% em produtos americanos, com essa guerra se estendendo até os dias atuais, gerando uma tensão política e comercial que não afetou apenas o comércio entre os dois países, como também outros países e muitas multinacionais ao redor do mundo que têm a sua linha de produção na China e viu a necessidade de realocar as suas operações para outros países, porque além de tudo isso, pesava sobre a China as acusações de roubo de propriedade intelectual. O salário de um trabalhador chinês também ficou mais caro que antes. Os benefícios fiscais concedidos décadas atrás por Pequim acabou, e o país lentamente deixa de ser o paraíso das multinacionais, com outro país em particular sendo muito beneficiado por isso. O Vietnã até agora foi um dos países que mais ganhou com a briga dos Estados Unidos e China. De acordo com o site DW, o Vietnã já faturou alto com a disputa e viu um crescimento de quase 8% do seu PIB com o aumento das exportações para ambos os países, Estados Unidos e China. Esse bom desempenho só foi possível porque o Vietnã preparou o país, com reformas econômicas importantes, basicamente as mesmas reformas feitas pela China, porém o Vietnã leva vantagem por ter uma mão de obra mais barata em relação à mão de obra chinesa, enquanto que a hora de trabalho de um trabalhador chinês é de $6,50, a de um trabalhador vietnamita é de $2,73 por hora. Em um mundo capitalista as coisas funcionam assim: ganha a demanda quem consegue ofertar a qualidade aliada a um preço justo. O país também vem melhorando a infraestrutura para receber essas empresas. Existe um plano estratégico de construir um corredor de infraestrutura integrado até 2030, um ponto importante para a produção em massa de bens. Em termos de estabilidade, o governo vietnamita tem demonstrado capacidade de manter o controle político e social do país. O sistema político do Vietnã é altamente centralizado e hierárquico, com uma estrutura de poder bem estabelecida. O Partido Comunista do Vietnã possui um forte controle sobre as instituições governamentais, militares e burocráticas, o que contribui para a estabilidade do governo. Além disso, o Vietnã tem atraído um considerável fluxo de investimentos externos. Nos últimos anos, empresas como Nike já produzem seus novos tênis no Vietnã. A Samsung emprega mais de 150 mil funcionários vietnamitas. Já a Apple começa a fabricar os seus computadores MacBooks no Vietnã, além de outras 10 mil empresas estrangeiras que hoje possuem a sua linha de produção no Vietnã. Tudo isso somado a vários acordos bilaterais e multilaterais que estão sendo assinados ao longo do tempo.
Todos esses fatores fazem do Vietnã o vencedor da guerra comercial e um lugar ideal para se fazer negócios e atrair investimentos. A força de trabalho altamente capacitada e barata, a infraestrutura, o governo estável, um ambiente de negócio seguro, além do fato de estar exatamente ao lado da China, favorece e muito a mudança de linha de produção dessas empresas para o Vietnã. O Vietnã é hoje o que a China já foi no passado, mas isso conclui que o Vietnã será a nova fábrica do mundo? Respondendo de forma direta, o Vietnã não será a nova fábrica do mundo, mas sim uma alternativa ao mercado chinês, apesar de algumas desvantagens que surgiram ao longo do tempo, como a mão de obra mais cara e as constantes tensões com os Estados Unidos. A China ainda possui uma força de trabalho imensa em comparação com a do Vietnã. Só para você ter uma ideia, a mão de obra chinesa é de 760 milhões de pessoas, enquanto o Vietnã possui 54 milhões, mas essa vantagem tende a diminuir. A política de filho único da China, que vigorou de 1980 até o ano de 2015, impacta a taxa de natalidade do país, e as estimativas deixam uma incerteza se a China conseguirá reverter esse cenário e evitar impactos na sua economia por ser um país de maioria idosa. O fato é que a China vem perdendo uma fatia importante de multinacionais que antes operavam no país e que agora buscam outros locais. A estratégia agora dessas empresas é diversificar o local de linha de produção, ao invés de guardar todos os ovos no mesmo cesto, o que nunca foi uma boa ideia. Além, é claro, do próprio Vietnã, países como a Índia vêm tentando pegar parte dessa fatia com a produção de novos iPhones e os investimentos milionários da DHL, mas que o impede de ganhar ainda mais, pois possui problemas de corrupção e alta burocracia. Já o México, que é signatário de acordos importantes como o SMCA, TPP, México e União Europeia, México e FTA, está recebendo grande parte das montadoras de carros, com a BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Nissan, Honda, Volkswagen, entre outras. Tudo isso através de uma nova estratégia que as empresas de todo o mundo estão começando a adotar e que promete revolucionar o mercado global e que nós aqui do canal iremos abordar em um futuro próximo. E você, o que achou de tudo isso? Você concorda que o Vietnã é o país que mais se assemelha à China no início do seu boom econômico? Você acha que a economia chinesa pode estar ameaçada por conta dessa migração em massa de empresas para outros países? Conta aqui para mim nos comentários, e se você quiser saber o incrível método que a Suíça utiliza para controlar a inflação no seu país há décadas, confere esse vídeo aqui. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até a próxima.